A palavra de Deus mostra a salvação vindo até nós através de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite. É a noite da Santa Ceia do Senhor. É isso, pastor? Sim, meu Deus. Então, nós estamos numa noite que nós estamos reunidos para celebrarmos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E é uma ordenança que Ele mesmo deu. Ele disse assim: todas as vezes que fizerdes, todas as vezes lembreis de mim. Aleluia. Esta é uma noite que talvez para alguém pode ser a primeira vez que participará da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Mas cada vez que nós participamos, nos vem à memória a imagem de Cristo com os braços estendidos na cruz do Calvário. Sim, meu Deus. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, eu lembro das palavras que Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sim, meu Deus. Todas as vezes que eu participo da Santa Ceia, eu lembro de João, quando ele diz no capítulo 3, o versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos do capítulo 14 de João, quando ele diz assim: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor vai voltar para levar-nos para a sua glória. Toda vez que nós falamos da vida de Jesus, quando Ele esteve presente na terra, quando Ele inicia aqui a igreja do Senhor, nós podemos lembrarmos lá do capítulo 18 de João, de quando Jesus estava reunido com seus discípulos e orando ao Senhor. A oração do capítulo 17, Ele ora por aqueles que estavam reunidos com Ele e por aqueles que haveriam de crer na sua palavra. E no versículo 17 Ele diz assim: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Crente santo é crente que tem uma vida pautada no Evangelho. Crente santo é aquele que tem a sua vida pautada na palavra do Senhor. Eu ouvi muitas vezes, e eu não aceito a palavra de que alguém diz assim que nós não somos santos. Na verdade, como homens não somos santos, mas como filhos de Deus somos santificados pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Aleluia. Eu fico feliz porque a palavra de Deus mostra no capítulo 18 de João, quando Jesus se ausenta para ir ao jardim orar. Jesus não faz questão de esconder para onde estava, porque Judas não caminha junto com eles e fica apartado para trás. E enquanto Jesus orava, a palavra de Deus diz que ele agoniava a ponto do capítulo 22 de Lucas, que o seu suor se transforma em gotas de sangue. A aflição que atinge Jesus naquele momento faz com que os seus poros, em vez de água, saem sangue. De tão tamanha era a aflição que ele sentia, porque estava chegando a hora. E ele não podia retroceder, porque quando ele estava ali, ele enxergava no futuro a igreja do Jardim Califórnia, ele enxergava esse ciclo de oração, a mocidade, os grupos que adoraram o Senhor, ele enxergava os obreiros dessa igreja, o pastor dessa igreja, ele me enxergava no futuro, ovelha perdida, cheia de pecado, e era necessário que ele morresse para poder nos dar direito a uma vida eterna. Aleluia. Deus. A palavra de Deus diz que foi necessário naquele momento que Deus enviasse um anjo do céu para que confortasse o Senhor. Jesus, eles ali conversavam no jardim, o Senhor Jesus Cristo conversando com o anjo, com certeza o anjo testificando a ele as coisas que o Pai havia encomendado do céu. A palavra de Deus diz que Jesus faz a sua última oração no jardim, dizendo ao Pai: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Sim, meu Deus. Aleluia. Você já parou para imaginar, crente, as horas que viriam a suceder o momento em que Jesus ia ser preso, entregue por um dos seus próprios discípulos? Você já parou para imaginar o cálice que ele havia de beber? Não seria um cálice de água, não é esse cálice da Santa Ceia que você vai participar daqui a pouco, mas era um cálice de sofrimento que duraria por muitas horas, que combinaria com ele crucificado na cruz do Calvário, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele dizia um pouquinho antes: Pai, está consumado. Oh, aleluia. O que é que estava consumado? Estava consumado a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que me justifica. É o sangue de Jesus que, quando Satanás olha para mim querendo acusar, ele enxerga em mim o sangue de Jesus Cristo, purificando a minha vida, purificando as minhas vestes, e resplandecer então como o sol pela presença dele em nós, em mim, em você, crente que serve ao Senhor Jesus com atitude de quem quer morar no céu. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus Cristo bebeu um cálice que eu não suportaria. Jesus Cristo bebeu um cálice que nenhum dos heróis da humanidade poderia suportar. E ele diz assim: eu vou para o Pai, mas voltarei e os levarei para mim mesmo. Aleluia. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Aleluia. E desde então, Jesus sobe ao céu. No dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz que ele envia o Consolador, o Espírito Santo. E os crentes que estavam reunidos no cenáculo, reunidos no mesmo lugar, orando e buscando a Deus, não eram aqueles 120, começaram cerca de 500 irmãos a orar. Mas no dia de Pentecostes restavam apenas 120. Os que perseveraram na oração. Oração não é uma coisa muito fácil de fazer. Oração exige perseverança, persistência, exige renúncia. E eles estão ali orando, de repente vem o Espírito Santo sobre eles, e os crentes foram batizados no Espírito Santo. Aí eles começaram a falar em línguas, começaram a ter visões, começaram a receber a palavra de Deus por revelação. A palavra de Deus por revelação é a melhor mensagem que alguém pode pregar, porque Pedro, até então tímido, quando procurou se esconder e negar que era discípulo de Jesus, mas naquele dia, revestido do poder do Espírito Santo, ele prega a sua primeira mensagem pública, e 5.000 almas aceitam ao Senhor Jesus. Cadê o medo agora? Cadê a timidez? Não existia mais, porque agora ele estava revestido do Espírito Santo de Deus. A palavra revestido significa vestir alguém que já está vestido. Ele já tinha o Espírito Santo, mas naquele dia ele foi revestido do poder. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Jesus que nós servimos é o Jesus não apenas da história, mas é o Jesus, o dono da igreja. É o Jesus que comprou para si um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que um dia vai morar no céu. Aleluia. O grande problema de hoje em dia é a falta de compromisso de muitas pessoas para com Jesus Cristo. Muitas pessoas o amam apenas com os lábios. Muitas pessoas o amam apenas para conservar uma figura de alguém que pintou em um quadro e consideram que aquilo representa a personificação de Jesus Cristo. Muitas pessoas o amam porque apenas existe uma festa chamada Paixão de Cristo e outra festa chamada Natal. Muitas pessoas o conhecem apenas das histórias que são contadas nas escolas. Mas existe um povo nessa terra que conhece Jesus de verdade. Existe um povo nessa terra que caminha com Jesus Cristo dentro do coração. Existe uma igreja nesta cidade e neste país e neste mundo afora. Existe uma igreja no meio das igrejas que será um povo que vai ser recolhido para morar no céu e vai participar de uma festa que o Senhor está preparando
para os salvos que lá um dia chegarem. Mas antes que você se alegre demasiadamente no seu coração, eu quero lhe fazer uma pergunta que pode ser decisiva para a sua vida. Você está preparado para ir para lá? Você está preparado para ir para lá? Sim, meu Deus. Glória a Deus. A história de Jesus não é um conto de fadas. A história de Jesus não pode ser assistida em um filme de cinema. Porque a história de Jesus é a minha história. Sim, meu Deus. A história de Jesus é sua história, irmão. Jesus não tinha necessidade de sofredores. Jesus não tinha necessidade de comer o pão feito do trigo tostado na pedra. Jesus não tinha necessidade de sofrer o frio da noite nem o calor do dia no deserto. Essa não era a história dele. A história dele era aquela de que desde a fundação do mundo ele estava com o Pai. Na criação do homem, o Pai diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No capítulo 1 de João diz: ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Sabe por que o verbo habitou entre nós? Porque o próprio Deus, quando olha do céu para a terra, e Ele não contempla a justiça neste lugar, Ele não contempla a justiça aqui embaixo, Ele vê o homem imerso numa vida de pecado, Ele vê o homem imerso no homicídio, no latrocínio, na prostituição, no adultério, na fornicação, Ele vê o homem perdido na mentira, nos negócios mal feitos, Ele vê o homem enfiado nos vícios da bebida, da droga, Ele vê o homem perdido. E o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3 de Romanos, o versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia! É esta a visão que Deus tem da terra, uma terra caótica, em que pai não respeita filho, filho não respeita pai, irmão não respeita irmão, e assim Deus olha e contempla esta situação. Deus olha para cá e vê essa situação. E a Bíblia diz que Ele desenfeitou a sua glória. Bendito Deus. Ele desenfeitou a sua glória. Sim, meu Deus. Eu imagino Deus vendo Jesus crescer aqui na terra para cumprir o propósito. E ele olha para o céu e ele sente a ausência de Jesus no céu. Aleluia. Tem um trono reservado para ele lá. Porque Jesus não tinha corpo no céu. A Bíblia diz que ele habitava na luz de Deus. Aleluia. Há uma ausência do céu, mas há uma presença na terra. Sim, meu Deus. Jesus faz o seu ministério nessa terra. Ressuscita. Aleluia. Cura. Salva. Expulsa demônios. E ainda morre por nós. Aleluia. E Paulo ele expressa dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Jesus morreu, ressuscitou. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, Ele mostra algo que futuramente vai acontecer com todos aqueles que morrem em Cristo. Ressuscitarão também em corpo glorioso e subirão. Capítulo 4 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz que ao soar da trombeta de Deus, ao tocar da trombeta de Deus como um arcanjo, tocar a trombeta de Deus, aleluia, o mesmo Jesus descerá do céu, aleluia. sim, Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso. É subirão a encontrar com Ele nas nuvens do céu, aleluia.
Nos próximos 30 segundos eu quero que você reflita se a vinda de Jesus acontecesse agora. Vamos dizer que há dois grupos de crentes aqui: os espirituais, os que têm o Espírito Santo de Deus, e os que não têm. Vamos imaginar, porque aqui acredito que só tem aqueles que têm o Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos imaginar que os dois grupos estão aqui. Talvez até tenha alguém aqui que já ouviu o Evangelho a vida inteira e ainda não se decidiu a seguir Jesus. Sim, meu Deus. Escute isso. Nós somos espirituais e tem aqueles que não são. Vai tocar a trombeta de Deus agora. Não é o choro da menina que você está ouvindo, não. É a trombeta de Deus. Vai soar. Quem vai ouvir? Quem é que vai ouvir? Quem é que vai ouvir? Começa a levantar a mão aí os que estão preparados. Os que vão ouvir são aqueles que vão subir para o céu. São aqueles que estão com azeite nas lamparinas. São aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você vai ouvir o soar da trombeta de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, não vai ouvir. Se você está convicto que vai ouvir, levante a mão para o céu. Se quiser, levante as duas. Mexa o seu pé. Faça um sinal de que você está vivo e dê glória para Ele. Glorifica o Senhor por um instante, crente. Imagina você encontrando Jesus nas nuvens. A glória de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado hoje, agora e agora. Eu estou ouvindo o mesmo barulho que tinha lá em Pentecostes. Aleluia. Pela fé você pode ver. Você pode ver pela fé que tem línguas estranhas. Tem fogo de Deus nesse altar. Tem fogo de Deus na nave da igreja. Crente que nasceu no fogo permanece no fogo. Crente se reveste no poder de Deus. Porque daqui a pouco nós já estamos de partida. Vamos viver a noite de hoje como se estivéssemos com as malas prontas para partir para uma longa viagem. E não terá mais regresso. Vamos embora, vamos partir, vamos sair desse mundo. Os céus se abrem. Miguel, como aquele exército lindo, desce e grita para os demônios: sai, que vai passar o Rei da Glória. A caravana celestial vem. Jesus vem à frente. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vinde, igreja. E os crentes começam a subir. Começam a subir. Os meus parentes que morreram em Cristo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, pastores, na minha família. Quantos que já foram? Quantos pastores da minha família que já estão com Deus? E eles começam a subir também. Quem sabe eu cruzo com eles a subir. Quem sabe eu encontro um dos obreiros. Quem sabe o pastor. Quem sabe alguém do círculo de oração. Mas não vai dar tempo para olhar para você. Porque eu estou com meus olhos voltados para ver aquele que morreu na cruz do Calvário e deu sua vida por mim. Glória a Deus. Aleluia. Tinha uma canção que dizia assim: queria saber como era o seu rosto,
embora eu sinto que era bonito. Aleluia. Oh, aleluia. Inspirava fé e até confiança. João, no capítulo 1 do Apocalipse, ele diz assim: que seus pés é como a latão reluzente, Aleluia. o seu rosto brilha como o sol, Sim, meu Deus. e nas suas coxas está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E o grande coral cantando: Santo, 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 digno de ser adorado, porque compraste para si de todas as nações, de todos os povos, tribos e línguas, um povo seu, zeloso e de boas obras. Andarão com eles vestidos de branco e serão reis e sacerdotes. Aleluia. Não ri quando você vê aquele irmão que não tem boa aparência, ou aquele que já está curvado pelo peso dos anos de vida, ou por aquele que quando pegar o microfone tremer na mão dele, porque ele vai ser rei e sacerdote do Altíssimo, ele vai brilhar como o sol, ele vai ser cidadão do céu eternamente. Não ri daquela irmã que não sabe cantar direito, porque ela vai receber um novo cântico. Deus colocará na boca dela um novo cântico. Não ri, porque a pregação cessa, mas o louvor será eterno nos céus. Aleluia. Aleluia. Sinto a presença gloriosa de Deus aqui neste lugar. Você sabe por que Jesus morreu? Você sabe por que Jesus morreu? Sim, meu Deus. Jesus morreu porque o Elias não prestava. Sim, meu Deus. Você sabe por que Jesus morreu? Porque Ele te ama. Porque Ele quer dar o destino certo para a tua alma. Sim, meu Deus. Se você partir dessa vida hoje, para onde vai a tua alma? Se você partir agora, o céu ou o inferno te espera. Eu quero te perguntar: você sabe para onde você vai? Nas bodas do Cordeiro inicia-se um período de 7 anos. 7 anos de julgamento para a igreja. Não é 7 anos de julgamento para condenar, mas para presentear. A Bíblia diz que o Senhor Jesus servirá a mesa. As pessoas vão receber prêmios no céu. Por isso Paulo dizia: prossigo para o prêmio. Jesus vai olhar assim: o irmão ali pregou o evangelho para tantas pessoas. Aí ele vai olhar e dizer assim: é justo presentear. Sim, meu Deus. Vai olhar para o pastor e vai dizer assim: esse homem cuidou da igreja, ganhou almas, cuidou dos enfermos, visitou os necessitados. É justo presenteá-lo. Sim, meu Deus. Jesus vai olhar para aquela irmã que só sabia orar. Vai olhar para ela e vai dizer assim: mas por causa da oração dela, o pastor pregou domingo cheio da graça. Sim, meu Deus.
Por causa da oração dela, enfermos foram curados nos hospitais. E aí é justo ela receber presentes, receber galardões do céu, receber pedras na coroa. É justo que alguém que não faça nada receba alguma premiação? Não é justo. E Deus é justo. Deus não condenaria o justo com o ímpio. Deus não condenaria o seu filho, ao qual aceitou a palavra do Evangelho, junto com aquele que não aceitou. Porque depois do julgamento dos salvos, em que receberão galardões do céu, haverá, ao final de 1000 anos, o julgamento dos ímpios, dos ingratos, daqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E aí, meu irmão? E aí uns dirão assim: eu não tive a oportunidade. Ele dirá: você teve. Eu enviei o pastor Roque, eu enviei a irmã Maria, eu enviei o vizinho Pedro, Manuel. Eles, quando não podiam pregar, eles colocavam o hino, você fechava a casa para não ouvir. Aleluia. Você dizia para aquele irmão que falava de Jesus para você: camarada chato, esse Bíblia aí. Não. Sim, A sua consciência não deixará questionamentos contra Jesus. aleluia. Porque o juízo é justo e igualitário. Todos serão julgados conforme a lei de Deus. Aleluia. E o promotor de justiça é o diabo, o acusador. Sim, meu Deus. Escute, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, Deus. Aleluia. É lá no céu que eu quero estar. Sim, meu Deus. É com Jesus que eu quero estar. É com Jesus que nós vamos estar. O diabo não vai sair vencedor desta batalha. Ele já perdeu. E ele sabe que até as crianças dessa igreja já foram avisadas que ele é perdedor. Ele sabe que você sabe que ele é perdedor. Embora ele temporariamente lute para te vencer, porque ele não quer que você vá morar no céu. Mas nessa noite eu digo para você: continue firme nos caminhos do Senhor. Tenha a marca de Cristo na sua vida, porque Jesus vem aí para buscar a sua igreja. Jesus vem aí, aleluia. Quando diz aquele hino da harpa cristã: quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu bem, e por sua imensa graça lá estarei. Aleluia. Aonde você vai estar? Sim, meu Deus. Aonde nós estaremos, pastor? Aleluia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário com os braços estendidos. Sim, meu Deus. Ele não negou-se. Ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar para resgatar as nossas vidas. E aí, irmão, para que nós não esqueçamos disso, ele diz: fazei todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Todas as vezes que comeres este pão, todas as vezes que beberes esse cálice, fazei isso em memória de mim. Aleluia. Nessa noite nós estamos lembrando disso. Estamos lembrando que Jesus ressuscitou, que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e um dia vai voltar. Aleluia. Você está pronto para ir para o céu? Você quer ou não quer?
pergunta é básica, é simples. Responda no seu coração. Aleluia. Você quer ou não quer? Aleluia. Glória. Você já imaginou você chegar no céu? E aí você começa a olhar ruas de ouro. Sim, meu Deus. E aquela casa de aluguel que até barata cheirava. Você já imaginou? No meio da praça, o rio de águas cristalinas. Bendito Santo. Aleluia. Quem são estes de vestes Sim, brancas? meu Deus. São aqueles que vieram da grande tribulação. Aleluia. Bendito Aleluia. Deus. Aleluia. De repente aqui nesse lugar eu começo a ter saudade do céu. Eu começo a sentir que eu sou de lá e eu não sei o que estamos fazendo aqui ainda. Começo a sentir saudade de ver o rosto de Cristo. Quando você estiver chegando na glória, o Senhor Jesus Cristo irá dizer para o Pai: Pai, aqui estão aqueles que eu comprei com meu sangue. Aleluia. Você vai estar lá, você vai estar lá, você vai estar lá. Glorifica o nome dele. Você vai estar lá crente, você vai estar lá sempre de oração, você vai estar levando a mão para o céu. Diga: eu vou estar, em nome de Jesus. Firma sua convicção hoje. Eu vou estar. Eu serei contado entre os salvos. Aleluia. Se coloca de pé, Igreja Santa do Senhor.